Olá para quem nos ouve, boas-vindas a mais uma jornada do nosso programa. Eu estou super animada porque a nossa imersão de hoje tem uma missão muito clara e honestamente bastante ambiciosa. Olá para todo o nosso público. Pois é, bota ambiciosa nisso. Nós vamos mergulhar de cabeça em um material clássico. É um livro escrito lá em 1944, chamado Sentir é o Segredo, do Neville Goddard. O nosso material base para esse estudo é a transcrição completa e oficial do audiobook dessa obra. Um material histórico e super denso. Exatamente. E para começar, eu quero jogar uma provocação no ar para quem está nos acompanhando. Pensem no seguinte cenário. E se o segredo para alcançar absolutamente qualquer objetivo na vida não tiver nada a ver com trabalhar mais duro? Tipo, nada de suar a camisa ou bater ponto até a exaustão. Isso. E se a chave de tudo, a verdadeira engenharia da realidade, for o simples, mas incrivelmente profundo ato de assumir um sentimento? É uma daquelas premissas que vira a nossa compreensão de mundo de cabeça para baixo, né? A tese central que o autor estabelece logo de cara, ali nas primeiras páginas, serve como o alicerce absoluto para todo o resto do material. E é uma ideia muito radical. Muito mesmo. Eu fiquei chocada na primeira leitura. Ele diz que a consciência é a única realidade existente. E ele não está falando isso de forma figurativa, sabe? Não é poético ou apenas filosófico. Ele trata isso como um fato literal da física, da vida. Como se fosse uma lei imutável. Perfeito. Segundo Goddard, o mundo visível com todos os seus eventos, com as contas para pagar, os acidentes e as coincidências, é apenas um reflexo exato e inquestionável dos nossos sentimentos mais profundos. O mundo lá fora seria, na verdade, a nossa consciência condicionada, apenas projetada como uma tela de cinema. Ok, vamos desvendar isso. Porque falar de consciência de forma tão ampla pode soar um pouco esotérico, abstrato demais no começo. Sim, pode parecer distante da nossa rotina. Mas o material faz questão de destrinchar como essa criação da realidade acontece passo a passo. Ele diz que nada, absolutamente nada no universo, foi criado fora de uma sequência muito específica. Primeiro se tem uma ideia e depois essa ideia é impressa na realidade física. E a metáfora que ele usa é brilhante. Sim, a metáfora do rio se dividindo, falando sobre uma mente masculina e uma mente feminina, como a gente traduz isso para o mundo de hoje, com a nossa tecnologia? É uma ótima pergunta. O vocabulário da década de 40 pode parecer um pouco datado, mas a lógica por trás é super atual. Pense na nossa consciência como um sistema de computador de última geração. Esse sistema é dividido em duas partes operacionais. A primeira parte, que ele chama de masculina, é a nossa mente consciente. A parte que a gente usa para raciocinar no dia a dia. Exato. Essa é a parte pessoal, seletiva. É a que analisa, que duvida e que gera as ideias. Na nossa analogia, seria o programador escrevendo o código. É o que o autor chama de o reino do efeito. Já a segunda parte, que ele chama de feminina, é a mente subconsciente. O texto a descreve como o verdadeiro útero da criação. E essa seria a máquina, né? O próprio computador rodando o software. Com certeza, o subconsciente é impessoal e totalmente não seletivo. Ele não cria as ideias do zero. Ele não escreve o código. Ele simplesmente recebe as ideias que a mente consciente envia. E a partir do momento em que recebe, o trabalho dele é dar forma, expressão e materializar aquilo. Esse é o reino da causa. E a dinâmica entre o programador e o computador é fascinante, porque o consciente tem o papel de impressionar o subconsciente com uma ideia. O subconsciente, por sua vez, tem a função de expressar tudo que lhe é imposto. E aqui tem um detalhe que me chamou muita atenção, sabe? O subconsciente não tem senso de humor. Zero senso de humor. Não tem julgamento moral. Ele não senta, cruza os braços e pensa algo como: nossa, essa ideia aqui vai falir essa pessoa, ou essa ideia vai trazer uma doença grave. Ele não faz esse filtro de proteção. Não faz. Ele não julga se é bom, ruim, falso ou verdadeiro. Como um computador puro, ele apenas aceita o código como uma ordem absoluta e começa a trabalhar no pano de fundo para transformar isso em realidade. O que é fascinante aqui é como o texto descreve a natureza dessa interação íntima.
Goddard enfatiza que o subconsciente não pode ser forçado ou comandado na base do grito. O que é o que a gente mais tenta fazer, né? Pois é, muitas pessoas tentam mudar a vida brigando com a própria mente, tentando dominar o subconsciente como se ele fosse um servo rebelde. Mas a obra argumenta que o subconsciente tem uma versão profunda à compulsão. Ele não responde à força bruta, ele responde à persuasão. É uma abordagem bem mais sutil. Muito mais. É por isso que o autor faz um paralelo com passagens antigas, sugerindo que essa relação é como a dinâmica de um casal apaixonado. O consciente precisa cortejar, persuadir o subconsciente a aceitar uma ideia. E uma vez aceita, o subconsciente move montanhas para dar à luz a essa realidade. Mas na prática, como é que acontece essa persuasão toda? Como é que a mente consciente consegue convencer essa máquina subconsciente a aceitar uma ideia nova, especialmente se for uma ideia de prosperidade quando a pessoa está, digamos, completamente no vermelho? E é exatamente aí que entramos no coração do livro. A regra principal de todo esse material é que o sentimento é a única linguagem que o subconsciente entende. A única linguagem. Nenhuma palavra solta basta. Nenhuma palavra falada, nenhum grito, nenhuma afirmação lógica chega ao subconsciente sem antes passar pelo que podemos chamar de um filtro emocional. Nenhuma ideia é impressa na nossa realidade até que seja genuinamente sentida. O sentimento é a única ponte de comunicação. Isso traz um alerta no material que eu achei bem assustador, para ser sincera. O perigo dos sentimentos negativos. Porque se a máquina imprime tudo o que a gente sente, o autor avisa que pensar intensamente na imperfeição é um risco gigante. Seja ficando com raiva dos próprios defeitos ou fofocando sobre os defeitos dos outros. Exatamente. Fazer isso é o equivalente a digitar um código de vírus e mandar direto para o útero da criação. A obra chega a afirmar que as doenças e os mal-estares começam quase sempre com emoções reprimidas ou distúrbios emocionais. Quando a gente reprime um sentimento, sem resolvê-lo internamente, isso gera um desequilíbrio que vai se materializar no corpo físico ou no ambiente. Com certeza. É uma responsabilidade gigantesca que cai no nosso colo. E isso nos leva a uma análise muito profunda que o autor faz sobre a batalha constante dos nossos sentimentos. O que acontece quando há um conflito entre o que a gente quer e o que a gente sente? Aquela velha briga interna. A lei de Goddard é inflexível nesse ponto. O sentimento dominante sempre vence. E ele dá o exemplo clássico das afirmações positivas. Imagine uma pessoa que está enfrentando um problema crônico de saúde e fica repetindo exaustivamente: eu serei saudável, eu serei saudável. Para o senso comum, essa pessoa está fazendo a coisa certa, né? Pensamento positivo puro. Pois é, mas segundo a lógica apresentada, o que essa pessoa está realmente imprimindo no subconsciente? Ela está imprimindo a doença. Porque quando você afirma eu serei no futuro, você está fazendo uma confissão emocional e subconsciente de que eu não sou no presente. Nossa, faz todo sentido. O sentimento de ser, no momento atual, sempre esmaga o sentimento de querer ser no futuro. Sentir internamente que eu não sou saudável agora carrega uma carga emocional muito mais pesada do que a esperança frágil de um dia vir a melhorar. O subconsciente ignora totalmente as palavras eu serei saudável e foca 100% no sentimento de aperto no peito, no medo da doença, que é o que está dominando a pessoa naquele exato momento. A instrução é que o desejo tem que ser sentido como um estado que já existe agora. Exato. E isso desemboca no que ele chama de a regra de ouro de toda essa lei. Goddard resume tudo dizendo o seguinte: o que não quer que seja feito a si, não sinta que foi feito a si ou a outra pessoa. É bem direto. Ele diz que dominar isso é ter uma vida plena, e o resto é apenas comentário. Ou seja, se o sentimento é a semente de toda a realidade, não plante ervas daninhas, nem no seu quintal mental, nem desejando mal para o quintal do vizinho, porque o subconsciente é impessoal. Ele não sabe diferenciar. Não sabe. Se você sente ódio por alguém, o seu subconsciente não sabe quem é a outra pessoa. Ele só sente o ódio e começa a materializar situações de ódio na sua própria vida.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o sentimento é essa linguagem de programação exclusiva e o subconsciente é o motor que cria a nossa realidade, quando é que o canal de transferência de dados entre os dois está mais aberto? O material aponta o dedo direto para o momento que todo mundo vivencia diariamente, a hora em que deitamos na cama. O sono é apresentado como a grande porta de entrada. E é uma porta pela qual passamos todos os dias, querendo ou não. O texto dá uma chacoalhada na gente, lembrando que passamos 1/3 das nossas vidas dormindo, 8 horas por dia, em média. É muito tempo. Demais. E a visão que Goddard traz não é a do sono como um simples descanso biológico passivo. O sono é tratado como o encontro diário, o encontro mais profundo e criativo entre a mente consciente e o subconsciente. É como se durante o dia o programador estivesse apenas escrevendo o código. E o momento de adormecer fosse o ato de apertar o botão Enter e compilar tudo. Eu fiquei muito impressionada com o conceito da semente noturna. O estado de espírito exato, a emoção predominante que a gente mantém nos minutinhos antes de apagar, é a semente que levamos para esse encontro. É o momento crítico. E se a gente parar para pensar no mundo de hoje, imagina o estrago de ficar rolando feed de notícias ruins no celular antes de dormir. Se a pessoa vai dormir frustrada, ruminando uma briga no trânsito, reclamando de uma dívida, ela está literalmente entregando essa semente estragada para o subconsciente. E como o subconsciente é aquele servo fiel que não julga, ele passa a noite toda construindo as condições para que o dia seguinte seja um mar de frustrações. Perfeitamente colocado. A inconsciência do sono é o estado natural do subconsciente. E é aqui que o material lança uma afirmação que choca muita gente, que é a ideia de que o livre-arbítrio, durante o nosso estado de vigília, de olhos abertos, é em grande parte uma ilusão. Pera, pausa rápida para digerir isso. Ele está literalmente dizendo que o meu livre-arbítrio durante a tarde no trabalho é uma ilusão? Como assim? É ousado, mas é a conclusão lógica da premissa dele. Segundo Goddard, as ações, os acidentes, os encontros fortuitos e os eventos do nosso dia acordado são apenas efeitos. Efeitos de causas anteriores. Exatamente. Eles já foram pré-determinados e magnetizados pelo conceito que nós assumimos sobre nós mesmos enquanto estávamos adormecendo na noite anterior. O ser humano acha que está tomando decisões livres e espontâneas durante o dia. Mas isso acontece apenas porque ele se esqueceu do sentimento que plantou antes de dormir. O roteiro dos eventos já foi impresso à noite. Isso muda completamente as regras do jogo. A nossa única liberdade durante o dia seria, então, como a gente vai reagir aos eventos e, principalmente, como vamos nos sentir a respeito deles para não plantar sementes ruins para a próxima noite. Exata. A sua liberdade está em escolher como se sentir. As circunstâncias do dia já são a colheita do que você plantou ontem. Por isso, a instrução clara, a técnica fundamental que o livro deixa é que você deve assumir o sentimento do desejo realizado antes de perder a consciência para o sono. É preciso uma certa disciplina. Uma certa teimosia, eu diria. Você tem que desconsiderar completamente as aparências físicas do seu dia a dia, por piores que sejam, e adormecer com a sensação de satisfação absoluta de que o seu problema já está resolvido. E ele usa uma frase fortíssima sobre isso. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz obriga ao surgimento de condições no mundo que confirmam isso. Não é que pode ser que aconteça. O subconsciente é obrigado a materializar. É uma lei de causa e efeito. E ele ainda avisa que os sinais seguem, eles não precedem. Ou seja, não adianta você cruzar os braços e dizer que só vai se sentir feliz quando vir o dinheiro na conta. É o oposto. A prova no mundo exterior só vem depois que a consciência interna já ancorou aquele sentimento. Mas e quando a pessoa simplesmente não consegue controlar isso à noite? Porque a ansiedade bate forte. É aí que ele introduz a segunda ferramenta do livro, que é a oração. Só que a visão dele sobre orar foge totalmente do que aprendemos na infância. Não tem nada de súplica ou de pedir por favor. Nenhuma súplica. O texto deixa claríssimo que a oração nessa filosofia não é um pedido desesperado a uma entidade separada de você que está sentada numa nuvem. A oração é descrita como uma ilusão de sono. Uma espécie de relaxamento induzido.
tornando a nossa mente receptiva para implantar uma nova ideia. É a arte de ceder e se preparar para receber, e não a arte de implorar. E tem um conceito maravilhoso nessa parte, que é a falha do esforço. Todo mundo já deve ter passado por isso. Você está no meio de uma crise enorme e tenta forçar o pensamento positivo. Você tenta espremer a mente para acreditar que tudo vai dar certo, mas o seu estômago está embrulhado, os boletos estão na mesa e os seus sentidos físicos gritam que está tudo dando errado. É uma dissonância cognitiva brutal. Demais! O material diz que esse esforço de tentar se convencer à força é fatal. O tiro sai pela culatra. E sai pela culatra por causa daquela lei do sentimento dominante que discutimos. A oração verdadeira é a arte de ceder ao desejo, não de forçar o desejo. Perfeito. Ceder e não forçar. Se você tenta forçar a positividade, mas no fundo o que está abastecendo esse esforço é um medo terrível e uma tensão muscular, qual é o sentimento dominante? É o medo, é o desespero. E o que o subconsciente lê? Ele lê o desespero e imprime mais desespero. O esforço mental gera atrito e resistência. Por isso, essa oração ou meditação deve ser feita sem o mínimo esforço de resistência. E o mais legal é que ele dá um passo a passo mesmo, tipo um manual prático para quem está ouvindo aplicar em casa. A recomendação é sentar em uma poltrona bem confortável ou deitar na cama de barriga para cima, fechar os olhos e induzir intencionalmente um estado de sonolência. Aquele momento em que você está quase cochilando. Quase apagando. Ele sugere até repetir mentalmente: estou com sono, com muito sono. O objetivo é o corpo ficar pesado, criar aquele distanciamento onde você nem tem mais vontade de mexer o braço. E nesse estado completamente passivo e relaxado, quase como um devaneio, é que você deve trazer à tela da mente a imagem ou o sentimento do seu desejo como se já estivesse concluído. E o grande segredo desse método é não se importar com o como. Goddard bate muito nessa tecla. Nós não devemos nos intrometer nos meios. Isso é difícil para o nosso lado controlador. Muito difícil. Mas quando focamos em como o problema vai ser resolvido, começamos a pensar nas barreiras logísticas, nas dificuldades, e de repente o sentimento de preocupação volta. O foco tem que ser única e exclusivamente no final, no resultado já alcançado. Para ilustrar isso, ele traz uma metáfora que eu achei a mais didática de todo o material. A metáfora de assistir a uma peça de teatro ou a um filme. Pensa o seguinte: quando saímos desse estado profundo de relaxamento, nós devemos abrir os olhos e nos sentir exatamente como se tivéssemos acabado de assistir a um filme em que o mocinho se salva no final. A gente já sabe o desfecho. Exatamente. Durante o filme, o herói foi amarrado, teve o carro explodido, enfrentou o vilão e a gente não sabia como ele ia sair daquela. Mas quando a gente já viu a cena final e sabe que ele sobreviveu e casou com a mocinha, a gente não sofre mais revendo as cenas de ação. Essa certeza absoluta do desfecho traz uma paz imensa. É exatamente assim que devemos nos sentir em relação aos nossos problemas. Essa metáfora traduz perfeitamente a sensação fisiológica de alívio que o autor diz ser um indicador de sucesso. Se você plantou a semente corretamente, se a ideia foi aceita pelo subconsciente, a sensação ao abrir os olhos não é de ansiedade frenética para que as coisas aconteçam amanhã de manhã. É uma calma. É uma indiferença pacífica. É como se um peso tivesse saído das costas. Você sabe, lá no fundo, que o final já está garantido. Então, qualquer caos temporário que aconteça a partir dali faz parte do enredo tortuoso que o subconsciente escolheu para te levar até aquele final feliz garantido. Ninguém atrai o que deseja, as pessoas atraem aquilo que elas são. Então, o que tudo isso significa? Como a gente amarra todos esses conceitos metafísicos e técnicas práticas? O material converge para um quinto segmento que aborda a raiz da nossa identidade. Ele volta a martelar que o universo não é um balcão de pedidos onde a gente ganha o que quer. Essa é a virada de chave sobre a identidade. Nós não encontramos o que queremos, encontramos apenas aquilo que somos. É por isso que ele cita velhas escrituras dizendo: a quem tem, será dado, e a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Uma passagem clássica,
E bem forte. E faz total sentido nessa ótica. Quem cultiva a consciência da posse, o sentimento de gratidão por já ter, recebe a manifestação física multiplicada. Mas quem vive na consciência da falta, da escassez crônica, foca tanto no buraco que o subconsciente se encarrega de esvaziar até o pouco que essa pessoa ainda tem no mundo físico. O Goddard faz várias releituras de passagens bíblicas, o que é bem interessante de notar. Ele não trata os textos antigos como eventos históricos, literais que aconteceram no Oriente Médio, mas como metáforas psicológicas profundas para descrever a mente criadora do ser humano. É uma visão bem vanguardista para a época. Muito. Quando ele cita o famoso "eu e o Pai somos um", ele sugere que a consciência humana é o próprio poder criador. A mensagem dele é tirar a responsabilidade de uma divindade externa que talvez desça das nuvens para resolver os seus problemas se você for uma pessoa boazinha, e colocar o poder divino e a responsabilidade totalmente dentro do indivíduo. A fé para ele não é acreditar num dogma da igreja. A fé é o sentimento do desejo realizado. Se conectarmos isso ao quadro geral da vida moderna e de toda a filosofia que estamos desbravando aqui, a maior lição é a urgência do autocontrole reflexivo. A mudança do destino de qualquer pessoa não exige influenciar os outros, não exige manipular a economia, nem entrar em atrito físico com o mundo externo. Seria perda de tempo. Tudo isso é perda de energia, porque é lutar contra o reflexo no espelho, em vez de mudar o próprio rosto. Exige apenas e tão somente uma mudança interna, convencer a si mesmo até as últimas consequências emocionais da realidade desejada. Esse é o único trabalho real que existe. Para quem nos ouve, vamos tentar empacotar toda essa viagem mental em um resumo rápido antes da gente fechar. A consciência é a única realidade. Ela é o útero da criação. Os nossos sentimentos diários são a linguagem de programação, as sementes que jogamos lá dentro. O sono e aquele estado de oração relaxada são os melhores momentos de plantio. Excelente síntese. E o mais importante, o esforço mental desesperado foca na falta e gera resistência, enquanto a aceitação relaxada de que o final feliz do filme já está garantido é o que puxa os resultados para o mundo material. Isso levanta uma questão importante. Algo para a gente mastigar que vai além do que está escrito lá nas páginas de 1944. Lá vem! Adoro essas reflexões finais. Pense bem. Se a premissa de Goddard for verdadeira e o nosso subconsciente individual aceita cegamente os sentimentos mais íntimos e os transformam em realidade, o que acontece quando a gente dá um passo atrás e pensa no subconsciente coletivo? Pense no volume de pessoas hoje em dia. É gente demais conectada. Se tivermos milhões de pessoas ao redor do globo indo dormir todas as noites com o coração acelerado de medo, vibrando na escassez ou alimentando uma raiva absurda induzida pelos noticiários trágicos ou pelas brigas nas redes sociais, será que estamos, como humanidade, programando coletivamente o mundo de caos e crise que vemos no Jornal da Manhã seguinte? Nossa, essa bateu forte. E o inverso também é válido. Qual seria o impacto global se um número crítico de pessoas decidisse usar essa regra de ouro e fechar os olhos todas as noites, assumindo, de forma intencional, um sentimento profundo de paz, resolução e abundância para o coletivo? Será que as engrenagens do subconsciente global começariam a materializar uma realidade completamente diferente para o mundo? Olha, essa é daquelas reflexões pesadas que deixam a gente olhando para o teto de madrugada. É de explodir a cabeça pensar que o impacto das nossas emoções antes de dormir vai muito além do nosso próprio umbigo. Quero agradecer demais a companhia de quem nos ouviu até aqui nessa imersão profunda pela obra Sentir é o Segredo. Foi um mergulho e tanto. Fica esse questionamento gigante no ar para que o nosso público possa ponderar durante o dia. E, pessoal, lembrem-se da lição principal de hoje. O verdadeiro laboratório para testar se toda essa teoria funciona não é um instituto de pesquisa ou lendo mais livros. O laboratório começa hoje à noite, no exato momento em que cada um de vocês desligar a luz e colocar a cabeça no travesseiro. A semente é sua. Até a nossa próxima análise.